Muito bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Agora é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Meu nome é Felipe Malta e eu te agradeço todos os dias por escolher o nosso canal e o nosso jeito de fazer jornalismo responsável sem perder o otimismo. É porque se a gente deixa perder a esperança, não sobra nada, né? Mas tem dia que é muito difícil. Sobre essa tragédia em família em Lusiânia, ao vivo agora, Kátia Gomes. Oi, Malta. Pois é, olha, o casal tinha saído para almoçar com toda a família e quando chegou em casa, a mulher disse que queria se separar. Já tinha um tempo que ela vinha pedindo o divórcio e ele não aceitava. Os dois começaram a discutir, ele pegou uma faca, esfaqueou a mulher no peito. Logo depois, ele tentou tirar a própria vida. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes desse caso, mais um caso bárbaro. Obrigado, Kátia. Até já. Polícia descobre crimes em processos de visto para o exterior. Vitória Mello. Os criminosos tinham uma agência de turismo em São Paulo e cobravam cerca de R$30 mil para emitir documentos falsos para clientes de todo o país que queriam entrar em territórios estrangeiros. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes dessa investigação que começou aqui no Distrito Federal. Obrigado, Vicky. Até já. A cada 30 segundos, um brasileiro cai em golpe de falso emprego. Segundo uma empresa especializada em segurança digital, mais de 3.000 tentativas desse tipo de fraude acontecem todos os dias no país. Em uma das abordagens mais comuns, as quadrilhas se fazem passar por empresas de recrutamento de colaboradores e entram em contato com as vítimas por meio de mensagens ou e-mails. E hoje você vai ver como realmente se faz política de ressocialização se a gente quiser que dê certo. O nível de dificuldade das provas é o mesmo do exame regular, só que as avaliações são realizadas dentro das unidades de internação. No ano passado, o número de inscritos superou o de 2020, quando 190 jovens realizaram o exame. Dessa vez, foram 300 adolescentes que cumprem medidas socioeducativas aqui no DF que realizaram a prova. Aqui você vai ver histórias de meninos e meninas que sim, erraram antes de completar 18 anos de idade, mas que aproveitaram a chance que tiveram dentro das unidades de internação de recomeçar a vida, de traçar um destino novo para si mesmo. Isso dá certo e a gente mostra hoje. Seja muito bem-vindo, nosso jornal já começou. Gente, 28 anos de casados, 28, imagina isso, você divide a vida inteira com a pessoa. E ela não tem a menor consideração ou respeito por você, muito menos amor, porque foi isso que aconteceu lá em Lusiânia. Uma mulher foi dizer mais uma vez para o marido que queria pedir o divórcio, direito dela, de qualquer pessoa, de tomar decisão sobre a própria vida. E ele simplesmente a esfaqueou até a morte. A Kátia Gomes está por dentro de mais um caso de violência brutal contra a mulher e tem as informações pra gente. Ô Kátia, nessa semana nós noticiamos o caso horrível da mulher que teve a casa incendiada pelo ex lá em Valparaíso. E agora, lá, coitada, a Sinara, que você entrevistou pessoalmente ao vivo pra gente, ainda teve a sorte de ter a vida preservada. Nesse caso, essa mulher não teve a mesma sorte. Não teve a mesma sorte, né, Malta? E olha, 28 anos de casamento, né? Uma vida inteira, 3 filhos, e esse homem tomou essa atitude, né? Por um momento, eu acho que ele esqueceu a mulher que conviveu com ele durante todos esses anos, né? Parece que o amor ali acabou por um momento e ele acabou cometendo esse crime bárbaro, né? Segundo informações, os dois tinham saído para almoçar com toda a família e quando voltaram para casa, a mulher falou que queria pedir o divórcio, né? Isso porque ela já tinha falado outras vezes que queria terminar o relacionamento e mesmo assim ele não aceitava. Eu estive lá no local, eu conversei com uma vizinha que contou que ouviu o pedido de socorro dessa mulher. Ela começou a gritar, socorro, socorro, e um barulho muito grande ali dentro da residência. E quando essa vizinha saiu, ela viu que vários vizinhos já estavam ali na porta de casa. Um policial militar que é vizinho ouviu esses gritos, pulou o muro. Na hora que ele chegou dentro da residência, já encontrou a
Valdivina, Maria Valdivina, é o nome dela, de 42 anos, já morta com uma facada no peito. Morta não, desculpa, ela já estava com uma facada no peito, mas ainda estava viva. O marido dela, que cometeu esse crime, ele estava tentando se matar, estava ali tentando se enforcar. O policial conseguiu contê-lo, né, conseguiu fazer a prisão, chamou os bombeiros ainda foram até o local, tentaram socorrer essa mulher, mas infelizmente ela não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo, né? Muito triste essa história, né? Um casal aí, 28 anos de relacionamento, até então, segundo a polícia, não existia nenhuma ocorrência policial, né, de violência doméstica contra esse homem. Então, a princípio, ele não tinha sido violento, né? Não que a polícia saiba, e acabou cometendo esse crime. Eu vou conversar agora com o delegado, né, que está responsável por esse caso. Ele está aqui ao meu lado. Delegado, a Maria Valdivina, né, como eu disse, ela já tinha insinuado ali, já tinha mostrado que ela queria se divorciar e mesmo assim ele não aceitava o fim do relacionamento. Todos os elementos da investigação indicam que ela tratou desse assunto da separação, do divórcio, antecipadamente. Ela já vinha tratando desse assunto com ele, ao que parece ele não estava aceitando muito bem essa situação, até que no dia do fato, novamente ela fez essa tentativa de comunicá-lo da separação e até que ocasionou esse fato criminoso. E delegado, como é que foi, né? Eu comentei aqui que, segundo informações, eles teriam saído para almoçar, tiveram um dia ali, um domingo normal, com a família, e quando chegou em casa que começou a discussão. Isso, pelas informações, o dia transcorreu normalmente, sem nenhuma intercorrência, nada que pudesse justificar a prática desse crime até então. Já em casa, somente os dois, ela trouxe novamente esse desejo de se divorciar. Ao que tudo indica, a discussão escalou a um nível até que esse indivíduo pegou, se apossou de uma faca e a esfaqueou, né? As informações indicam nos autos que foram praticadas mais de uma facada, porém a confirmação só com laudo cadavérico. Entendi. E um vizinho, né, que é policial militar, ele ouviu, né? Como que ele reagiu ali? Isso no momento que os envolvidos entraram em luta corporal, a vítima pediu socorro, gritou, fez aqueles barulhos comuns nesse tipo de ação. O policial militar vizinho à residência escutou esses barulhos, de maneira altruísta, se dispôs a ir até o local, pulou o muro para ter acesso à vítima, aos envolvidos, para saber o que estava acontecendo. No local ele já se deparou com a vítima esfaqueada, até então a faca estava cravada no peito, e o autor tentando se suicidar, já com uma corda amarrada no telhado. E ele conseguiu impedir que ele se matasse, né, e efetuou a prisão. Isso, ele efetuou a prisão do autor e, ato contínuo, ele acionou o socorro para que a vítima fosse encaminhada até o hospital. E não resistiu, né? Na delegacia, ele confessou o crime, ele disse que tinha mesmo a intenção de matá-la ou não, só queria assustá-la? Ele confessou o crime, ao que tudo indica, ao que ele quis demonstrar, foi que foi algo surgido no momento. Ele confirmou esse desejo antecipado dela de já se divorciar, mas que não estava aceitando bem a situação. E com a escalada da discussão nesse dia do fato, foi que então ele resolveu praticar o crime. Ele se mostrou arrependido? As tentativas de suicídio dele são indicativos de que provavelmente ele tenha se conscientizado do ato somente após a prática, né? As informações indicam que não só ele tentou se amarrar com uma corda até que foi detido pelo policial, mas que ainda assim detido ele ainda continuou se autolesionando, buscando mesmo a sua própria morte. Entendi. E eles têm 3 filhos, né? Tinha alguém na casa ou tudo indica que os dois estavam sozinhos? Agora as testemunhas serão inquiridas para que todas essas informações, saber todo o contexto do envolvimento dessa discussão, se havia alguém na casa, vai ser identificado. Até o momento, os familiares estavam muito abalados, estavam cuidando das situações do enterro, do funeral, porém, encerradas essas questões, agora todos serão inquiridos na condição de testemunhas. E, delegado, ele não tinha nenhuma passagem por violência doméstica, né? Ele já tinha passagens por algum outro crime? Não, consultados os sistemas, não foi verificada qualquer antecedente policial, porém verificou-se que atualmente ele é investigado por estupro de vulnerável na Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente aqui de Lusiânia. Ele está sendo, por enquanto, só investigado, né? Não tem nenhuma conclusão se ele cometeu ou não um abuso sexual. Isso, as investigações estão nas fases iniciais,
Qualquer informação será mesmo prestada na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, porém, ainda o status dele é somente de investigado. Em relação a Maria Valdivina, também não tinha nenhuma ocorrência, ela nunca registrou nada, né? Nenhuma ameaça, nenhuma agressão? Não há ocorrência no nome dela, principalmente em relação a ele. Complicada a situação, né, delegado? Porque quando a gente sabe que já existe uma ocorrência policial ali, que existem indicativos, a família pode tomar uma atitude, mas nesse caso, ao que tudo indica, ele tomou uma decisão ali explosiva no momento do divórcio, inclusive, né, ao que tudo indica, teria se arrependido e acabou tirando a vida de uma pessoa que fez companhia para ele por 28 anos. Isso, conforme você pontuou, já estavam há 28 anos juntos. Não há histórico de violência doméstica que pudesse evoluir para tamanho crime igual esse que aconteceu. Então é realmente uma situação que salta os olhos assim, pela estranheza, pela maneira inopinada, vamos dizer assim, que o crime foi praticado. Tá certo, delegado. Malta, você tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Tenho não, Kátia. Não tenho, porque eu não sei nem o que dizer para esses meninos, esses filhos que ficaram órfãos agora de mãe, com o pai em reiteradas tentativas de tirar a própria vida. Essa é uma tragédia tão gigantesca em família que a única coisa que eu tenho a dizer é para todos os outros homens que não estão nessa situação, mas que algum dia podem se deparar sim com uma esposa, uma namorada, que seja qual for o tempo que vocês tenham passado juntos, chegue até você e por razões que só ela sabe explicar, diga que não quer mais continuar esse relacionamento. Eu quero te dizer que honroso é você tocar a sua vida, com caráter, honestidade, com hombridade, deixando a outra pessoa tocar a vida dela em paz. Você não vai ficar sozinho, porque Deus não desampara ninguém. Então você também vai ter outras oportunidades de ser feliz na sua vida. Não é porque alguém rompeu um relacionamento com você que a sua vida acabou. E nem por isso você tem a menor autorização ou direito de estragar a vida de outra pessoa, de seus 3 filhos, tirar a vida de uma esposa que te fez companhia por 28 anos pela sua resistência em aceitar uma decisão que é do outro. A gente só fica com outra pessoa porque a gente quer, a outra pessoa só fica com a gente quando ela quer. Isso é decidir sobre a própria vida. E o bonito é saber ouvir um não e tocar o próprio caminho. Obrigado, Kátia, pelas informações. Agradeço ao Felipe Guerrieri pela presença, pelas explicações e a gente se fala ainda na edição de hoje. Agora você vai ver que a polícia procura um homem que fingiu estar armado para assaltar uma loja de chocolates lá em Vicente Pires. O delegado Taliba Neto está com a gente ao vivo e fala sobre esse caso. Delegado, boa tarde para o senhor, obrigado por participar aqui com o jornal. Que detalhes você tem que a gente pode adiantar sobre essa ação e sobre esse homem que vocês estão procurando? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os amigos aqui da SBT Brasília. Foi um roubo que ocorreu na segunda-feira aqui em Vicente Pires e esse autor aí parece que ele já estava ali pelo comércio aguardando ali um momento oportuno para cometer uma prática criminosa em qualquer loja, né? Então ele percebeu que essa atendente ela estava sozinha ali no estabelecimento, ingressou no estabelecimento, ele está com esse casaco cinza, né? Então ele simulou estar armado, portando uma arma de fogo, anunciou o roubo e levou aí cerca de R$300 da loja. Ele ainda queria levar bens da própria atendente, perguntou sobre o seu celular, ela disse que o celular estava no conserto e vendo que ela não tinha nenhum bem, ele coloca ela no depósito, pede para ela permanecer lá e depois ele se evade calmamente ali pelas ruas do Vicente Pires. A gente está divulgando as imagens, Felipe, porque a gente não conseguiu apurar a identidade desse homem, né? Ele aparenta ter por volta de 20 anos de idade e a gente pede a ajuda dos amigos telespectadores que caso alguém aí saiba quem é esse homem, telefone no 97, nosso disco de denúncia, para que a gente possa aí estar imputando a esse autor a prática do roubo praticado. Doutora Taliba, a imagem é muito clara ali, inclusive eu queria pedir para o nosso DTV Oliveira para colocar mais uma vez, porque essa câmera tem uma resolução suficiente para que você que está em casa veja o rosto desse homem que assaltou essa loja de chocolates ali em Vicente Pires, segundo o delegado acabou de dizer, estava buscando uma oportunidade de praticar o crime em que estabelecimento comercial fosse. Então você que nos acompanha agora, o rosto dele está na tela nesse momento. Diz que 197, você não precisa se identificar e pode ajudar
a polícia, especialmente a doutora Taliba, que atua lá em Vicente Pires, a localizar, identificar e prender esse homem que pode praticar novos crimes. É importante a gente dizer que quando a gente divulga essa imagem aqui, pede a ajuda da população, a gente não só ajuda o trabalho da polícia, como estimula você que está em casa a ficar mais atento sobre as pessoas que estão em volta de você. Porque, como no caso da Sinara, lá em Valparaíso, que a gente noticiou 2 dias atrás e divulgamos a imagem do suspeito, é importante que você em casa saiba quem são os homens que a polícia está procurando. Porque você pode ter a má sorte de cruzar com ele na frente da sua casa, numa calçada, pegando o ônibus, e aí você já sabe que tem que discar imediatamente 197. A Taliba, muito obrigado mais uma vez por participar com a gente, viu? Até a próxima. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo espaço e aguardamos denúncias. Valeu, obrigado. O advogado Paulo Ricardo Milhomem, você deve lembrar desse caso, que atropelou a servidora pública Tatiana Matsunaga em frente à casa dela depois de uma briga de trânsito no Lago Sul, vai a júri popular. O juiz responsável pela decisão entendeu que o crime foi praticado por motivo fútil, por causa de discussão banal de trânsito e sem chance de defesa da vítima. Para quem não se lembra, esse caso aconteceu no dia 25 de agosto do ano passado, em frente à casa da Tatiana, no Lago Sul. Ela foi atropelada pelo carro em que o Paulo estava dirigindo. O marido e o filho dela, que tinha 8 anos de idade à época, presenciaram a cena. É de cortar o coração a cena desse menino de 8 anos de idade saindo de dentro do carro e se debruçando sobre a mãe atropelada na frente de casa. O Paulo Ricardo perseguiu a Tatiana depois de um desentendimento a poucas quadras do local que você está vendo aí na tela. Ela segue com sequelas até hoje e precisa de cuidados médicos. A defesa de Paulo Milhomem protocolou ontem mais um recurso pedindo que seja revogada a prisão preventiva dele ou que seja substituída por medidas alternativas. A defesa alega que ele não teve a intenção de atentar contra a vida dela e o que ele fez foi uma forma de sair do local, o que não seria tentativa de homicídio. O pedido da defesa ainda não foi apreciado. Meio-dia em ponto. A Polícia Civil fez uma operação contra uma quadrilha que agencia supostos vistos falsos para os Estados Unidos. E a repórter Vitória Mello tem mais informações. Vicky, boa tarde para você. Quem estava querendo viajar para o exterior, acionava esses bandidos, achava que estava conseguindo visto de forma legal, mas estava sendo enganado. Felipe, mais ou menos isso, viu? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Os criminosos produziam documentos falsos para moradores de diversos estados e aqui do Distrito Federal. Eles cobravam cerca de R$30 mil para ajudar os envolvidos a preencher formulários, marcar entrevista ali do visto. Além disso, também forneciam toda a documentação necessária que deve ser apresentada nos consulados. O grupo forjava declarações de imposto de renda, extratos bancários e também escrituras de imóveis, tudo para os clientes serem aceitos ali em territórios estrangeiros. As investigações começaram no mês passado, após denúncias de embaixadas aqui do Distrito Federal. Os consulados identificaram 8 pessoas que apresentaram documentos falsos para emitir vistos de entrada e permanência em territórios estrangeiros. Durante a operação foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão em Guarulhos, em São Paulo. Um desses mandados, foi cumprido em uma agência de turismo. De acordo com a polícia, o grupo agia desde 2018. Quem já tirou o visto, Felipe, sabe muito bem que o processo é muito burocrático, são vários documentos que precisam ser apresentados. Mas essa ação criminosa foi descoberta e agora quem utilizou os documentos falsos podem pegar aí até 6 anos de prisão. E quem já viajou vai ser obrigado a retornar para o país. Já os integrantes do grupo podem responder por falsificação de documentos e associação criminosa. Mais cedo a gente conversou com o delegado responsável pela investigação que aponta outros detalhes de todo esse esquema. Vamos ouvi-lo. Apurou-se que todos eles contrataram uma empresa de turismo de Guarulhos, São Paulo, pelo preço médio de R$30 mil, a qual os auxiliava no preenchimento dos formulários, no agendamento dos vistos e fornecia os documentos falsos, tais como comprovantes de vínculo empregatício, declarações de imposto de renda, extratos bancários e escritura de imóveis, todas falsas. Estima-se que esse grupo é composto de no mínimo 4 integrantes que agem desde 2018, fornecendo documentos falsos
para pessoas residentes em vários estados do Brasil. Vitória Mello, é pior do que eu imaginei. Eu estava aqui achando que as pessoas buscavam esses documentos, achando que se tratava de um serviço legal. Mas as pessoas também estavam entendendo que estavam em busca de um documento falso ali para facilitar tirar o visto. Sim, Felipe, elas pagavam 30 mil reais, às vezes algumas pessoas tentam, vão buscar a vida no exterior, então buscavam a ajuda dessa empresa criminosa, que forjava toda essa documentação. Eu não sei se você já tirou o visto, eu acredito que sim, mas é muita documentação, é um formulário ali enorme que você deve preencher, precisa comprovar, que você não vai ficar lá no país ilegalmente. Então é toda uma burocracia. E quem não tem, como comprovar isso, buscava essa empresa. E vale a gente destacar que essa burocracia costuma ser para todo mundo, independentemente da classe social, da profissão que tenha, porque a gente vê direto, por exemplo, tem alguns meses já que circulou na internet a família do Gustavo Lima, ele, a esposa Andressa, os filhos, aqui em Brasília, no consulado, entrando na fila como todos os outros cidadãos brasileiros precisavam tirar esse visto, ou seja, é um processo rigoroso para todo mundo. Agora, essas pessoas que buscavam essa agência já agindo de má fé, querendo um documento falso para facilitar tirar o visto, é muito provável que não tinham a intenção de voltar, Estavam tirando esse visto para poderem ir para os Estados Unidos e lá ficarem de forma ilegal até que conseguissem resolver a vida. Porque quem quer ir para os Estados Unidos e quer voltar para o Brasil, comprova facilmente que tem emprego, que tem dinheiro na conta para poder passar uns dias lá de lazer e voltar para casa, mas quem precisa do documento falso para conseguir esse visto é porque não está com a intenção de voltar para cá depois. Obrigado pelos esclarecimentos, Vicky. Até daqui a pouco. A gente falou aqui na semana passada e eu vou falar de novo, Ultimamente, muita gente tem recebido proposta de emprego falsa por SMS, por WhatsApp. Eu recebo todo dia, assim, Quer trabalhar 3 horas por dia, ganhar até 5 mil reais por dia, deitado na cama do seu quarto? Clique aqui. Clica pra você ver. Tem gente que clica. A cada 30 segundos, em média, um brasileiro recebe uma oferta de emprego, que é uma tentativa de golpe. O levantamento foi feito por uma empresa especializada em segurança digital. A Carolina caiu no golpe. Chegou a fazer um empréstimo no banco e agora tem uma dívida para pagar. Perdi mais de 10 mil reais contando com juros. A estudante queria trabalhar em casa como digitadora. Entrou em um site e começou a conversar por mensagens. A falsa empresa pediu que ela comprasse produtos por R$100. Ela receberia o valor de volta com uma comissão. O primeiro dia eu consegui sacar o dinheiro, que eles fizeram exatamente como um truque. Eles deixam sacar o dinheiro. No segundo dia eles colocam mais tarefas, você coloca mais dinheiro e você nunca consegue sacar. Segundo uma empresa especializada em segurança digital, mais de 3 mil tentativas desse tipo de fraude acontecem todos os dias no país. Em uma das abordagens mais comuns, as quadrilhas se fazem passar por empresas de recrutamento de colaboradores e entram em contato com as vítimas por meio de mensagens ou e-mails. Paulo é gerente administrativo de uma empresa que cadastra currículos. Pelo menos 50 pessoas foram vítimas de golpistas que usaram o nome e o número de CNPJ deles. A gente até recomenda que as pessoas que foram abordadas também façam um boletim de ocorrência e peguem o nosso boletim de ocorrência para poder apoiar na investigação. Segundo esta advogada especialista em direito digital, os vazamentos de dados dos brasileiros e as contas online facilitaram a vida dos criminosos. Com quase 12 milhões de desempregados, segundo o IBGE, basta jogar a isca, uma vaga com um salário atrativo. Se usou o nome de uma empresa famosa, de uma empresa de recrutamento, de funcionários, ligue para essa empresa, se certifique de que de fato é ela que está ofertando essa vaga, Não pague nada, principalmente se essa operação for por Pix e conta bancária. Faz as contas, meu amigo. Essas ofertas que chegam no WhatsApp pra gente dizem assim, você pode ganhar até 5 mil reais por dia, trabalhando de casa só 3 horas. Você tá doido? 5 mil reais por dia vezes 22 dias úteis no mês, dá 110 mil reais por mês. Você tá doido? Nenhuma oferta que paga salário de 110 mil reais por mês chega para você no WhatsApp sem conhecer a qualificação técnica que você tem. 110 mil reais é salário de diretor de multinacional, de vice-presidente, de conselheiro de banco. Vai chegar no WhatsApp da gente uma oferta de emprego dessa? Não dá para clicar nesse link.
Policial militar de folga prendeu 2 homens que tentavam furtar objetos de dentro de um carro na Asa Norte em plena luz do dia. Kátia Gomes. O vídeo mostra o momento em que 2 criminosos estão sendo presos por um policial militar de folga. Sem uniforme e algema, o PM improvisa e amarra os bandidos com casaco e cadarço. O cara tá com a 380 na cintura, mano. É policial. Os 2 foram flagrados pelo policial tentando furtar o interior de um veículo no estacionamento desta faculdade na Asa Norte. Quando o sargento Daniel estava anotando a placa do carro usado pelos homens, eles fugiram. Foi aí que começou uma intensa perseguição. A partir do momento que eles perceberam que eu estava acompanhando o veículo deles, eles começaram de fato a empreender fuga, passaram pardais, passaram sinal vermelho, pegaram contramão, quase capotaram mais de uma vez e acabaram entrando durante esse período de fuga deles, eles acabaram entrando numa quadra do Noroeste, onde eles ficaram presos na entrada de uma garagem. Dentro do carro usado pelos criminosos, o policial militar encontrou facas, diversas ferramentas, luvas e um aparelho celular. A dupla foi levada para a delegacia e lá os agentes descobriram que o veículo era furtado e estava com a placa clonada. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que houve um aumento no número de furtos em veículos. De janeiro a maio de 2021, foram 2.537 casos. No mesmo período deste ano, a polícia registrou 3.212 ocorrências. O policial que estava de folga e prendeu os criminosos diz que a maior dificuldade encontrada por eles é a reincidência. Os 2 têm passagem já de receptação de veículo e de furto de interior de veículo. E um deles ainda tinha passagem de tráfico de drogas também. E orienta a população a entrar em contato com o batalhão comunitário se flagrar alguma situação suspeita. A gente tem um contato onde os moradores da Asa Norte ou pessoas que estejam na Asa Norte sejam vítimas de qualquer crime ou vejam qualquer situação suspeita, eles podem acionar a polícia militar. Para os moradores da Asa Norte que precisarem acionar o policiamento comunitário da região, o número está aí na tela, 991711307. Vamos falar de novo? 991711307. Adolescentes infratores não são presos, né? Você sabe disso. Eles são apreendidos e depois levados para unidades de internação, onde podem ficar um período máximo de 3 anos. A depender do ato infracional que tenham praticado. Ali, teoricamente, devem estudar, praticar esporte ou fazer um curso técnico. Há muitos casos de reincidentes nos atos infracionais, a gente sabe disso. Mas agora a gente vai mostrar exemplos de jovens que estão sendo recuperados por esse sistema. Eles repensam a vida depois do erro que cometeram, focam nos estudos e sonham, sim, com um futuro melhor. Esse adolescente de 19 anos não pode mostrar o rosto para ter a identidade preservada. Por isso vamos chamá-lo de Emivaldo. Ele cumpre medida socioeducativa por um roubo cometido quando tinha 17 anos. Mas hoje faz contas para um futuro melhor. Emivaldo quer se formar em TI, Tecnologia da Informação. Quando foi apreendido, ainda cursava o ensino médio, mas conseguiu concluir e agora dá mais um passo rumo à nova vida. Está estudando para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Eu vejo o Enem como o 3º passo na minha vida. O primeiro passo que eu consegui na minha vida foi aqui dentro, que foi uma decisão de mudar de vida. Pois, por ser muito julgado por fato que eu já fiz, mas tomei essa decisão que é a mudança. O segundo passo foi com muito estudo e também aqui me ajudaram bastante. Tive recurso para estudar e consegui concluir meus estudos. Agora eu vejo o Enem como um 3º passo e eu fazendo essa prova e conseguindo se destacar, ganhando uma bolsa, vai ficar bem mais fácil para mim estar ingressando numa faculdade. A prova é a porta de entrada para as universidades públicas e até para algumas particulares. E quem está preso ou apreendido também tem direito de fazer a avaliação. É o Enem para pessoas privadas de liberdade. O nível de dificuldade das provas é o mesmo do exame regular, só que as avaliações são realizadas dentro das unidades de internação.
No ano passado, o número de inscritos superou o de 2020, quando 190 jovens realizaram o exame. Dessa vez, foram 300 adolescentes que cumprem medidas socioeducativas aqui no DF que realizaram a prova. Esse jovem, que vamos chamar de Abdala, faz parte desse número. Como ele ainda estava concluindo o ensino médio, fez a prova só para treinar. Aos 19 anos, ele está apreendido por um furto a uma joalheria, também quando tinha 17 anos. Mas agora encontrou nos livros o poder de transformar sua vida. Como que você se enxerga no futuro? Quando você olha para o espelho, o que você vê? O futuro é eu daquele de terno, gravata, dando orgulho para minha mãe e para minha família, de frente a uma juíza, defendendo as causas dos clientes. É isso, né? Abdala quer se formar em Direito e tem estudado desde quando chegou na unidade de internação do Recanto das Emas. Aqui, os internos têm a oportunidade de se preparar para o mercado de trabalho para quando saírem, com direito a professores especializados. Quando ele chega um pouco desanimado, descrente, porque é um reflexo da sociedade, né? Ninguém acredita nele. Então, quando ele encontra uma pessoa que acredita, mostra que é possível. Então, a primeira coisa é trabalhar a autoestima. É possível, entendeu? Vamos sonhar e é possível realizar, é possível mudar de vida. As aulas têm dado tão certo que os índices de aproveitamento da prova estão lá em cima. Todos que fazem aqui é, no mínimo, nota de 500 pontos na prova de redação. Eles têm saído muito bem na prova de redação. E na parte de língua portuguesa também, porque o que acontece? A aula é voltada mesmo para isso, né? Nós pegamos e trabalhamos como interpretar, como escrever e usamos as técnicas mesmo para escrever. São bons para escrever redação e também para compor músicas. O Abdala já fez canções sobre drogas, amizades erradas e essa para a mãe. Ô mãe, sabe aquele menor que só te dava desgosto, agora está disposto a só te dar um sorriso no rosto. Agora tô amadurecendo, seus cabelos brancos estão aparecendo. Muito obrigado por tudo, a senhora é o meu mundo. Mas o Emivaldo não ficou para trás e improvisou uma rima pra gente. Hoje se encontro mudado de vida e vejo que lá no passado muita coisa mudou. Eu dava muito valor na simples nota de 100, hoje mudando aqui, estudando pra prova do Enem. Aí rapaziada, só tenho a agradecer a todos vocês, rapaziada da SBT. Obrigado, garoto. Boa sorte para você na prova do Enem. E esse é um exemplo de que as coisas têm jeito. Ontem a gente noticiou o caso daquele rapaz que atentou contra um policial militar que levava o filho para a escola e a gente disse que antes dele completar 18 anos ele tinha 8 passagens pela polícia por roubo. No caso deste rapaz que estava na nossa reportagem, precisou de uma passagem para ele entender um roubo e uma vez apreendido que não era aquela a vida que ele queria para ele. Depois o outro cometeu um furto e falou, olha, isso aqui só vai dar desgosto na vida da minha mãe. Eu vou mudar de vida a partir de agora. Ao professor Isaac, que está ali incentivando esses meninos e fazendo com que eles creiam que é possível, o nosso muito obrigado da equipe do SBT e de toda a sociedade. Porque entendam uma coisa, gente, esses rapazes, quando cometem um erro, eles vão ser tratados pela lei dessa maneira. Mas eles vão sair da unidade de internação, se forem maiores de idade, um dia sairão da cadeia. No Brasil não tem prisão perpétua nem pena de morte. Então o que a gente quer? Que essas pessoas saiam dali melhores para o convívio em sociedade ou piores? Eu acho que você concorda comigo que a gente quer que eles saiam melhores, dispostos, com autoestima, querendo estudar, contribuir para a sociedade. Então a gente precisa incentivar, porque de uma coisa a gente tem certeza, a vida do crime definitivamente não compensa. Primeiro, pelo tanto de desgosto que você dá para sua mãe e para o seu pai, que só querem o bem para você. E segundo, porque ela tem 2 caminhos mesmo, o caixão ou a cadeia. Se você quer viver uma vida que vale a pena, mesmo depois do erro, decida recomeçar a sua vida. Porque no sistema de ressocialização, isso é possível. Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é possível. E aqui a gente está mostrando os exemplos. Quando o professor Isaac diz que a prova de redação desses meninos, ninguém tira menos que 500, você não acredita que eles têm potencial para ir muito longe? Obrigado a todos vocês que receberam a equipe do SBT.
Amanhã completa um ano desde que a gente noticiou aqui no jornal um crime bárbaro. Em 9 de junho do ano passado, pai e 2 filhos foram encontrados brutalmente assassinados dentro de casa. A esposa e mãe dessa família havia sido levada pelo assassino. Esse homem era Lázaro Barbosa, o serial killer que mobilizou a maior operação policial já vista no Brasil. Um ano depois, o jornalismo do SBT volta à casa em que a família Vidal foi assassinada por Lázaro Barbosa. Em uma reportagem especial, a gente mostra o local em que a família vivia e o que mudou depois do crime que chocou o país. A família optou por realmente demolir, doamos os materiais para algumas pessoas carentes aí e é isso que a gente tem escolhido para poder amenizar esse trauma, né? É amanhã aqui no SBT. Agora a gente chama a repórter Kátia Gomes de novo sobre o caso do feminicídio em Lusiânia. A mulher foi pedir divórcio para o marido depois de 28 anos de casada e foi brutalmente esfaqueada. Kátia, agora você está onde, amiga? Oi, Malta. Olha, nós fomos até a casa onde o crime aconteceu. Inclusive, a ideia era entrar ao vivo de lá. Só que mais cedo a gente tinha passado lá na rua e estava tudo normal. Quando nós voltamos lá para entrar ao vivo, a gente viu o seguinte recado no muro: se vier reportagem, vou atrás. Isso na casa onde o crime aconteceu. Então a gente preferiu sair da porta da residência, né, diante de uma ameaça. Estamos aqui na entrada de Lusiânia, né? Relembrando, esse crime foi no último domingo. Segundo a polícia, Milton Vieira, de 50 anos, tirou a vida da esposa Maria Valdivina Silva, de 43 anos. Ela tentava a separação, eles já estavam ali um tempo conversando sobre isso. A Maria Valdivina já tinha sinalizado que queria o divórcio, mas ele não aceitava o fim do relacionamento. No domingo, o casal saiu para almoçar com a família. Eles têm 3 filhos e quando voltaram para casa, né, os dois voltaram para casa, a Maria Valdivina falou novamente sobre separação. Ele, muito irritado, pegou uma faca e esfaqueou o peito da mulher. Um vizinho, que é policial militar, ouviu os gritos, os pedidos de socorro, pulou o muro e quando chegou na residência viu que a mulher estava ferida, estava machucada com uma facada cravada no peito, né? Esse homem, ele ainda tentou se matar, pendurou uma corda no telhado da casa, mas o policial militar conseguiu contê-lo, conseguiu efetuar a prisão e mesmo assim ele ainda tentou ali de várias maneiras se cortar, tirar a própria vida, né? Uma tragédia em família. Os vizinhos que ouviram os gritos, eles comentaram que nunca tinham escutado ali uma discussão entre os dois, né? O casal parecia ser tranquilos. Então, assim, ninguém sabe exatamente, né, o que pode ter levado ele a tomar essa atitude extrema. Realmente não aceitava o fim do relacionamento. Uma informação que recebemos agora há pouco do delegado, que entrou ao vivo com a gente, né, o Felipe Guerrieri, ele disse que existe uma investigação em andamento contra o autor do crime por estupro de vulnerável. Então, talvez seria esse o motivo da separação, né? A gente não sabe exatamente por que ela queria se divorciar, mas não tinha nenhuma ocorrência policial contra ele em relação a tentativa de agressão contra essa mulher, né? Lesão corporal ali, tentativa de feminicídio, não existia nenhuma ocorrência. Ou realmente ele nunca bateu nela, nunca agrediu ou nunca ameaçou, ou ele realmente tomou essa atitude de matar a mulher pela primeira vez, né? Nunca houve ali uma agressão. Mas o que tem, né, na delegacia é uma investigação contra ele por estupro de vulnerável, né, de pessoa menor de idade, né? E a gente segue, Malta, acompanhando esse caso, né? A gente decidiu sair da rua, como eu disse, porque a gente se sentiu ameaçado diante desse recado que escreveram ali no muro. Foi logo depois que a nossa equipe de reportagem saiu, que escreveram aquele recado dizendo que se a reportagem vier, eles vão atrás. Então a gente decidiu sair ali da porta, né, para preservar justamente a nossa equipe de reportagem. Tá certa, Kátia, tá certa. Embora esse tipo de coisa não impeça de forma nenhuma a gente de noticiar algo que precisa ser dito, né? Esse é um crime brutal, não é um caso isolado, é uma endemia que o Brasil vive de violência contra a mulher, então a gente precisa noticiar para que a gente entenda, discuta e debata de que maneira a gente vai deixar essa situação horrível para trás. Por enquanto,
ela é muito viva, muito presente. Obrigado, Kátia. Ô, gente, e lá em Caldas Novas que atropelaram o Fofão? Você ficou sabendo? Oliveira, coloca para a gente as imagens aí na tela que estão circulando na internet. Veja só, o dançarino Francisco Eduardo foi atropelado, olha que coisa, por uma moto quando descia do trenzinho da alegria fantasiado de Fofão. Essa modalidade de entretenimento ficou conhecida nacionalmente como carreta furacão, que leva os dançarinos fantasiados de super-heróis e outros personagens de desenhos animados para interagir com a população em cidades turísticas. Tadinho do Fofão, né, gente? Tem gente que é muito fã. Eu lembro que o Felipe Danton, que trabalhava aqui com a gente no SBT, gostava demais da carreta furacão. A gente recebeu um vídeo do Francisco, e ele tem 17 anos. O jovem disse que nem ele, nem o motociclista se machucaram. Que bom, né? O dançarino, inclusive, continuou dançando depois do acidente. Pode rodar. Então, pessoal, eu sou o Fofão do acidente. Eu tô bem. O motoqueiro também foi embora de boa. Seguinte, eu só bati no guidão, voltei. Não me machuquei. Opa, obrigado, viu, Francisco, pelo recado. Tomara que você continue alegrando aí a população de Caldas Novas com a carreta furacão. Um abraço para você. Continuando, tem algumas atividades burocráticas da vida que eram inevitáveis, mas muito chatas, né? Uma delas é ir ao cartório para resolver pendência. Quem gosta? Ninguém. Mas uma novidade de tecnologia promete melhorar isso. A partir de hoje, o reconhecimento de assinaturas vai poder ser feito digitalmente nos cartórios de notas de todo o país. Essa novidade permite ao cidadão encaminhar digitalmente um documento para o tabelião por meio de assinatura eletrônica. E ele vai ser autenticado sem você precisar sair de casa. Sobre esse assunto eu chamo agora o Alan Guerra, que é presidente da Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal. Alan, muito obrigado pela presença mais uma vez. Explica pra gente como é que esse serviço vai funcionar. Nós que agradecemos, Felipe. O serviço vai aliar a segurança dos cartórios à inovação tecnológica. Nós vamos emitir um certificado digital para o nosso usuário, gratuitamente, e com esse certificado ele vai assinar qualquer documento particular e nós vamos fazer o reconhecimento de assinatura desse usuário. Felipe, eu sei que você gosta de tudo bem pé no chão, bem didático, vamos falar diretamente para o usuário. É preciso que o usuário baixe no seu celular um aplicativo gratuito chamado E-Notariado, e faça um primeiro contato com o seu cartório de confiança. O cartório de notas é esse cartório que tem ali o balcão de reconhecimento de firma, de autenticação de cópia. E aí ele peça a esse cartório que emita para ele, o usuário, um certificado digital. A partir daí, Felipe, esse usuário, de qualquer ponto do planeta, vai conseguir assinar um documento com esse certificado, carregar esse documento na nossa plataforma. É bem didático, é bem fácil. Nesse primeiro contato com o cartório, ele vai ser esclarecido disso. A partir daí, ele vai conseguir assinar um documento de onde estiver no planeta e ter a assinatura reconhecida por um tabelião. Ou seja, alguém, ele mesmo ou outra pessoa, poderá usar esse documento em qualquer órgão ou perante qualquer empresa, que será um documento particular com assinatura reconhecida, sem que a parte precise ir ao cartório. Que serviço sensacional, especialmente aqui no Distrito Federal, que, por exemplo, o mercado imobiliário é muito aquecido, então todo dia você vê aquele tanto de gente nos cartórios para poder reconhecer uma firma, para poder assinar um contrato. Aqui vai facilitar demais. Deixa eu te perguntar, quanto é que custa para poder fazer isso? Baixar o aplicativo é gratuito. A emissão do certificado, que tem validade de 3 anos, também é gratuita. Agora, cada vez que ele praticar um ato, ele vai pagar pelo ato que ele praticar. E são muito baixos os valores aqui no Distrito Federal. Por exemplo, se for reconhecer a assinatura dele, R$ 4,85. Se ele fizer uma procuração para a venda de um veículo ou para a venda de um imóvel, R$ 48,00. Se ele fizer uma escritura declaratória de união estável, ele, por exemplo, o casal, ou 2 homens ou 2 mulheres, vão fazer uma declaratória de união estável, sequer estão em Brasília, um está fora do país, o outro está no interior do país, de onde estiverem, eles podem fazer essa escritura declaratória de união estável, vão pagar pelo ato que é praticado no cartório. Por exemplo, essa escritura de união estável, R$ 143,00. Então,
O Distrito Federal ele tem uma tabela de valores de cartório muito baixo, muito acessíveis. E a emissão do certificado propriamente é gratuita. Não, que bom, porque aí é como se a pessoa estivesse presencialmente no cartório, mas ela vai acabar economizando porque não vai gastar a gasolina e a perda de tempo para poder se deslocar presencialmente até lá. Alan, muito obrigado pela presença mais uma vez. Da última vez que o senhor esteve falando com a gente, eu lembro que foi sobre nome vexatórios, eu te contei que a minha editora-chefe chamava Emily e é ela que está te mandando um abraço, embora você tenha dito que não é um nome vexatório, eu também não acho, mas ela própria faz piada com o nome dela, viu, Alan? Obrigado pela participação, até a próxima. Tchau, valeu. É que tem uma coisa que eu quase que eu falo aqui, mas eu não vou falar. Gente, outro assunto agora que tem tomado a internet é o seguinte: nas últimas aparições públicas, o padre Fábio de Mello chamou a atenção do público porque apresentou o rosto muito inchado. Vocês separaram? À primeira vista, muita gente achou que era a harmonização facial que tinha feito o padre ficar com o rosto grande. Mas depois ele explicou que ele tem uma síndrome rara, chama síndrome de Meniere, que afeta a audição e por causa dos medicamentos que ele teve que tomar para tratar a síndrome, ele ficou inchado. Larissa Camargo, otorrinolaringologista, seja bem-vinda de novo aqui ao nosso jornal. Rara mesmo essa síndrome, hein, doutora? Boa tarde, Felipe, muito obrigado pela oportunidade. Na verdade, dentro das doenças do labirinto, essa doença é muito comum. A doença de Meniere, nosso consultório, ela representa, dentre os pacientes com queixa de tontura, até uns 10, 15% da nossa população. Então, o que o paciente vai sentir? Ele vai sentir quadro de náuseas, de vômitos, de tontura, pressão no ouvido, sensação de ouvido fechado e a audição que aumenta e diminui de tempos em tempos. O que tem de maior sintoma é porque o paciente fica com o estado geral comprometido durante horas e até dias, né? Então, realmente é uma doença mais comum no nosso consultório do que a gente imagina. Comum entre as pessoas que reclamam de alguma coisa no labirinto. Porque eu estava pesquisando umas fontes, assim, na população em geral, aí é mais complicado achar, né? Até que se torna uma... Justamente, né? Dentro dessas queixas de tontura, ela tem uma grande prevalência, mas na população em geral, acredita-se de 1 a 2 pessoas, a cada 2.000 pessoas, podem ter em algum momento da sua vida sintomas sugestivos de síndrome de Meniere. Só um pouquinho aí pra gente ver o que o padre disse, né, gente, sobre o que ele tem passado. Pode rodar. Passei a pior fase daquele problema que eu tinha do meu ouvido. Em janeiro, eu estava com uma perda acima de 60% dos graves do meu ouvido esquerdo. Doutora Fabiana Fono, lá em Taubaté, me acompanhou. Doutor Daniel Calduro também, desde o início, tornou-se um grande amigo. Doutor Rubens, que diagnosticou essa doença autoimune, provocada, né? Eu tenho uma tendência genética a isso, provocada e aguçada, e desenvolveu aquele ruído horroroso que eu convivi durante 8 anos. 8 anos, administrando um zumbido horrível. Só que em janeiro piorou. Já tinha iniciado o tratamento da doença autoimune, estava um pouco melhor. De repente, em janeiro, aquilo explodiu de um jeito que eu pensei que eu ia ficar louco. Eu estava num ambiente com barulho, aquilo parecia que eu estava dentro de um poço reboando. Eu olhava para as pessoas e o mínimo ruído me incomodava porque aquilo estava horrível, horrível, horrível. E aí, minha gente, iniciei então uma retirada do açúcar da minha vida. Entendi que é o alimento com maior poder de intoxicação, de inflamação. Porque toda pessoa que tem uma doença autoimune, o que acontece? Um processo inflamatório geralmente no intestino. E o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. A doutora Gisela Savioli tantas vezes já falou aqui para nós da importância do intestino. A saúde do corpo depende da saúde do intestino. Mas tudo bem. Pensando que, retirando o alimento que mais me inflamava, dou um passo na direção dessa melhora. Tirei também a carne vermelha. E assim comecei, minha gente. Vou dizer uma coisa. Foi como se tivesse tirado com a mão. Tirou com a mão. Tudo. Gente, doutora, o que o padre disse ali tem embasamento científico? Faz sentido?
Justamente. Então, a doença de Meniere, ela é um aumento da pressão dentro do labirinto, que é uma cápsula fechada. Então, você aumenta a pressão daquele líquido. Na verdade, que o carboidrato, a ingesta de sal, na verdade, alterações metabólicas estão muito relacionadas, porque aumenta a retenção hídrica, aumenta a retenção de líquido e tudo que a pessoa tem é uma alteração na pressão dentro dessa estrutura. Então, quando você retira o carboidrato, retira o sal da sua dieta, você reduz a pressão, diminuindo os sintomas. Então, realmente, né, ele destacou essa modificação de hábito de vida, é o primeiro passo para a melhora dessa doença, é mudança de hábito alimentar. Entendi. E para as pessoas que ainda não manifestaram e não vão, se Deus quiser, manifestar nenhuma condição parecida, a senhora também recomenda essa mudança de hábito alimentar? Porque eu estou aqui supondo que essa inflamação, esse problema que o sal, que o açúcar, o carboidrato cause, também possa impactar negativamente outras áreas do corpo, né? A verdade é que a alta carga de carboidrato está muito relacionada a processos inflamatórios no corpo como um todo, né? Do trato gastrointestinal, né? A nível de celular, neural. Então, cada vez mais conhece-se sobre os malefícios do excesso, né? Na verdade, é o excesso do carboidrato, a falta de exercício, o excesso do sal, né? O trabalho também, essa doença tem muita relação com o quadro de ansiedade, o quadro realmente depressivo. Então, o trabalho emocional é um conjunto de aspectos que tem que ser tomados justamente para evitar o desencadeamento dessa síndrome. Deixa eu fazer uma última pergunta. Quais são os sinais que a pessoa tem no ouvido que podem servir como alerta para ela procurar o consultório, porque aquilo não está muito normal? Então, na verdade, essa doença, o diagnóstico pode levar até 3 anos para você diagnosticá-la, que ela tem 4 sinais clássicos. E não vem todas as vezes, todos os momentos ao mesmo tempo. Então, muitas vezes surge um sintoma, ele regride, passa algum tempo, surge outro sintoma. Mas o que a gente tem que se atentar? A sensação de que o ouvido, ora está fechado, a hora está aberta, igual quando você está dentro do avião pressurizado, é um sinal, chama-se plenitude aural, o ouvido pleno. Sinal de zumbido, zumbido, hora está melhor, hora está pior, geralmente tem essa característica intermitente, né? Vai em ciclos. Paciente que apresenta quadros de tonturas recorrentes que duram muito tempo, né? Também é importante, e a gente vai perder a perda auditiva. Então, esses são os principais sintomas que a gente pode destacar. Então, na presença de qualquer um desses sintomas, é importante, vai ao seu otorrinolaringologista, faça uma avaliação, faça uma audiometria para um diagnóstico precoce e uma orientação precoce. Obrigado, Larissa. Sempre que você vem aqui, você deixa tudo muito claro e explicadinho para a gente. Até a próxima, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde. Obrigado. Agora a gente chama o repórter André Anelli para falar de um destaque nacional que também é internacional. O presidente Jair Bolsonaro está se preparando para embarcar nos próximos dias para os Estados Unidos para um encontro com o presidente americano Joe Biden. A agenda está prevista durante a 9ª edição da Cúpula das Américas, o evento que deve reunir lideranças de todo o continente. André, boa tarde para você. Quais são as informações, amigo? Oi, Malta. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos. O presidente Jair Bolsonaro embarca, então, nas próximas horas com destino a Los Angeles, nos Estados Unidos, justamente para a Cúpula das Américas, que é, como você destacou, Malta, esse encontro que coloca frente a frente ali lideranças da América do Sul, a América Central e a América do Norte. O tema principal desse encontro neste ano é o fortalecimento da democracia na região. Esse encontro que vai até o dia 13 de junho. Até alguns dias atrás, Bolsonaro dizia que não iria participar dessa reunião por conta do relacionamento estremecido e um pouco distante também com Joe Biden, principalmente comparando a relação dele com o ex-presidente Donald Trump. Biden, então, sabendo disso, enviou alguns emissários aqui ao Brasil, um deles, o senador Christopher Dodge, no sentido de fazer com que Bolsonaro mudasse de ideia. Nessa ocasião, então, Bolsonaro acabou condicionando a participação dele na Cúpula das Américas com um encontro bilateral entre ele e Joe Biden. Esse encontro está confirmado, então, para amanhã, durante a Cúpula das Américas. E nesse encontro, entre as duas lideranças, devem ser debatidos diversos temas, como segurança alimentar, mudanças climáticas e ainda os desafios do planeta no pós-pandemia. É um encontro também, Malta, que acaba representando uma vitória do presidente Jair Bolsonaro, que com esse encontro dá uma resposta a alguns críticos de que Bolsonaro estaria isolado politicamente no cenário internacional. E agora, então, conseguiu esse encontro direto
com Biden. Além dessa reunião bilateral, logo depois, então, Bolsonaro deve comparecer na cidade de Orlando, na Flórida, que é um dos principais destinos turísticos de brasileiros lá nos Estados Unidos. Na cidade, ele vai inaugurar o vice-consulado brasileiro e ainda deve ter um encontro com um grupo autodenominado de conservadores. Então, resumindo tudo, malta, essa viagem do presidente aos Estados Unidos tem basicamente dois objetivos, que é esse político da Cúpula das Américas e também o encontro bilateral com Biden e logo em seguida, então, o cumprimento dessa agenda em Orlando, na Flórida. Muito obrigado, André. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter a cassação do mandato do deputado estadual do Paraná, Fernando Francischini. Por 3-2, o colegiado anulou a decisão do ministro Nunes Marques, que tinha derrubado a cassação de mandato do parlamentar pelo Tribunal Superior Eleitoral por propagar fake news sobre o sistema eleitoral. Na segunda-feira, Francischini chegou a retomar o mandato na Assembleia Legislativa do Paraná. Em 2018, ele fez uma live nas redes sociais afirmando que urnas eleitorais teriam sido adulteradas para não receber votos no então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. O julgamento começou com o voto de Nunes Marques, relator da ação, defendendo a ilegalidade da punição aplicada pelo TSE em 2021 a um fato de 2018. Ele foi acompanhado pelo ministro André Mendonça. A aplicação retroativa fere de morte as garantias fundamentais relativas à proteção da confiança do jurisdicionado e à segurança jurídica do processo eleitoral. A divergência foi aberta pelo ministro Edson Fachin, que também é presidente do TSE. Ele defendeu a decisão da Corte Eleitoral e foi acompanhado pelos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. A decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral está correta e adequada à ordem jurídica. A liminar de Nunes Marques a favor de Francischini causou polêmica no STF. Isso porque ele derrubou uma decisão votada por ministros do Supremo no colegiado do TSE. O resultado desta terça mostra que as duas cortes devem adotar um posicionamento rígido contra as fake news nas eleições. Um outro recurso sobre o caso, que está sendo analisado no plenário virtual do STF, teve o julgamento interrompido pelo ministro André Mendonça, depois de 3 votos favoráveis à manutenção da cassação de Francischini. O deputado segue no mandato até a Assembleia Legislativa do Paraná ser comunicada da decisão da segunda turma. Nosso recurso extraordinário ainda não foi julgado no STF. Nossa batalha pelo mandato de 427 mil paranaenses não acabou. Tornou-se uma causa muito maior. Em evento no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro se disse indignado com o resultado do julgamento. Esse deputado não espalhou fake news, porque o que ele falou na live, eu também falei para todo mundo. Que estava havendo fraude nas eleições de 2018. O Senado deve votar na próxima segunda-feira a proposta que fixa um teto de 17% para a cobrança de ICMS dos combustíveis e da energia. Além disso, também devem começar a tramitar na Casa 2 propostas que autorizam o governo a zerar os impostos federais da gasolina e do etanol e ressarcir as perdas dos estados com o ICMS do diesel e do gás de cozinha. A previsão é que as 2 propostas de emenda à Constituição para permitir que o governo zere os impostos federais e que ultrapasse o teto de gastos para ressarcir os governadores que zerarem o ICMS do diesel e do gás de cozinha sejam apresentadas no Senado nesta quarta-feira. É muito importante apenas que ouçamos os governadores, assim como temos feito com o secretário de Fazenda, em nome dos estados, para que tenhamos uma conclusão madura. É que o Palácio do Planalto está atrelando a tramitação das 2 PECs ao projeto que cria um teto de 17% para o imposto estadual dos combustíveis. Mas os governadores reclamam de queda na arrecadação. A arrecadação da União, a arrecadação dos estados, a arrecadação dos municípios tem sido, em média, 15% a mais do que as receitas do ano anterior. Então não existe redução de receita. A Confederação Nacional dos Municípios destacou em nota que a proposta de zerar a tributação do óleo diesel é de extrema irresponsabilidade, porque só dos cofres das prefeituras devem sair 27 bilhões de reais,
Reação também dos estados, que alegam que irão perder mais de 100 bilhões de reais por ano. Lembrar que o ICMS representa em média 70% de toda a receita do estado. 25% disso é comprometido com a educação, no mínimo 12% com a saúde e outros 25% por municípios. O presidente da Câmara, Arthur Lira, articula para que a tramitação das PECs seja feita de forma rápida. Os textos devem ser discutidos primeiro pelos senadores e, quando chegarem na Câmara, se houver acordo entre os partidos, devem ir direto para o plenário sem passar pelas comissões. Uma das PECs vai trazer o valor que o governo irá gastar com as medidas. Nesta quarta, o ministro Paulo Guedes disse que serão 42 bilhões de reais. Este economista da Fundação Getúlio Vargas considera que o esforço do governo pode ter pouco efeito no preço final dos combustíveis. O imposto é uma parte do problema. O imposto é a menor parte do problema. A maior parte é o preço do petróleo e a cotação do dólar. Então, a gente pode estar mirando num problema, ou melhor, mirando num falso problema. Na avalanche de aumentos que a gente tristemente noticia aqui todos os dias, tem uma boa notícia hoje. A conta de luz pode ser reduzida para que nós, consumidores, sejamos compensados por cobranças indevidas de tributos que fizeram com a gente. Larissa Arantes tem os detalhes. Ô Larissa, a gente passou um tempo pagando mais do que deveria, então agora estão arranjando uma maneira de devolver. É isso? É exatamente isso, Malta. Muito boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Bom, esse projeto que foi aprovado no Senado e ontem aprovado na Câmara. Então agora depende da sanção do presidente Jair Bolsonaro e é exatamente isso que você explicou, Malta. O STF alterou no ano passado o entendimento ali sobre a cobrança de alguns tributos que incidem sobre a energia e com isso definido que, de fato, a gente pagou a mais na conta de luz e, por isso, agora esse projeto busca regulamentar a devolução desses recursos para os consumidores e da possibilidade de reduzir as contas de energia. E o montante aí que precisa ser devolvido em todo o país chega a quase 60 bilhões de reais, Malta. A gente ainda não consegue dizer exatamente de quanto pode ser essa redução, porque vai depender de cada distribuidora, de cada estado, mas como você disse, já é uma boa notícia que pode então, aliviar um pouco o bolso dos consumidores, Malta. Muito obrigado, Larissa. Essas e outras notícias sempre sbtnews.com.br, a sua fonte segura de informação. Obrigado, Lari. Continuando aqui, a falta de remédios já afeta 17 estados e também o Distrito Federal, segundo o Conselho Federal de Farmácia. A procura é maior por medicamentos que tratam doenças respiratórias. Isadora jamais imaginou que seria tão difícil conseguir um antibiótico para o filho de 9 anos. Na semana passada, a médica receitou amoxicilina para uma inflamação no ouvido. A advogada ligou para várias farmácias. Todas elas dizendo que estava em falta, inclusive na distribuidora, o medicamento, nem para encomenda, né? Eu consegui um frasco que dá para metade do tratamento. 17 estados e o Distrito Federal registraram a falta de 44 medicamentos. Entre eles, antibióticos, analgésicos, antialérgicos, xaropes e até soro fisiológico. Segundo o Conselho Federal de Farmácia, a dificuldade para importar insumos provocada pela pandemia e a demanda represada por cirurgias eletivas provocaram essa escassez de produtos. A chegada do frio também acelerou a procura por remédios usados no tratamento de doenças respiratórias. Nesta farmácia de Porto Alegre, vários medicamentos desse grupo estão em falta. O que começou em medicamentos digamos assim, hospitalares, agora passou para medicamentos utilizados no dia a dia comum. O Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos informou que a procura por amoxicilina em comprimidos cresceu quase 200% em janeiro e fevereiro, em comparação com 2018. Segundo o Sindusfarma, o preço da dipirona injetável de uso hospitalar, por exemplo, está abaixo do custo. A indústria defende que os preços possam ser reajustados de acordo com a demanda, sem a regulação anual do Ministério da Saúde.
A gente mostra uma reportagem que ajuda a esclarecer como é possível você usar o seu dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Tem muitas opções e tem também algumas novidades, talvez essa vai ser útil para você. Sabia que você pode pedir um empréstimo e dar o saldo do FGTS como avalista? Vamos entender juntos na reportagem. João Vicente fez um resgate antecipado do Fundo de Garantia. A modalidade é chamada saque aniversário. Ele usou o dinheiro para quitar o cartão de crédito. Eu devia um valor de R$ 423 reais, né, no cartão de crédito e eu quitei com o FGTS. O Fundo de Garantia oferece outras possibilidades que muitos desconhecem, a começar pelo saldo. Mais de 30% não sabem o valor. Quase 40% não têm ideia de como usá-lo. O FGTS pode ser sacado nas demissões por aposentadoria, em desastres naturais e casos de doenças graves. E o uso do Fundo de Garantia vai além das regras estabelecidas para esse tipo de conta. É possível, por exemplo, comprar ações com parte dos recursos. Isso já aconteceu com papéis da Petrobras e da mineradora Vale. E agora, há uma nova chance. A Eletrobras, em processo de privatização, garante reserva de ações com dinheiro do FGTS até esta quarta-feira. E agora o leque se ampliou com a parceria do Serasa com o banco privado para oferecer empréstimo tendo o saldo do FGTS como avalista. O mínimo de R$ 400 e o teto de R$ 50 mil, com juros a 1,69% ao mês. Mesmo os 65 milhões de endividados na lista do Serasa podem solicitar o empréstimo. Essa modalidade, o importante é ele ter o saldo, independente se ele está endividado ou não. As parcelas do empréstimo são retiradas pelo banco diretamente do saldo do FGTS. Não desconta do seu salário, sim do FGTS, e não pega toda a porcentagem do valor que você possui lá. Só que tem uma hora que o FGTS acaba. Então não dá para ficar contando com dinheiro que uma hora vai acabar, você tem que diminuir as suas dívidas. E 3 homens foram presos por suspeita de envolvimento na invasão à casa do influenciador digital Carlinhos Maia, em Alagoas. 2 dos detidos têm passagens por roubo a banco na Paraíba. A prisão dos 3 suspeitos aconteceu após a identificação do carro que aparece nestas imagens, próximo ao prédio onde mora Carlinhos Maia. Segundo a polícia, o veículo deu suporte aos criminosos que invadiram o apartamento. Quando nós conseguimos melhorar a imagem e alcançarmos a placa, aí nós partimos para saber por onde essa placa transitou. E aí nós conseguimos imagem de câmeras dele se deslocando da Paraíba para cá. O que foi encontrado em uma oficina de desmonte, a polícia apreendeu várias ferramentas que teriam sido usadas na noite da invasão. E houve o arrombamento, tanto da porta da frente quanto da fechadura interna do apartamento. As joias roubadas ainda não foram recuperadas. Trata-se de bens de alto valor e que são devidamente marcados. Até para uma venda posterior, haverá dificuldade. Segundo a polícia, os presos fazem parte de uma organização criminosa especializada em arrombamentos e furtos a casas, comércios e até igrejas na Paraíba. Os 3 foram trazidos para Maceió, onde vão ficar presos preventivamente. A defesa nega o envolvimento dos suspeitos no crime. Todos os acusados negam qualquer envolvimento em relação com a empreitada criminosa. Temos as câmeras na oficina do meu constituinte, onde provaremos que eu mesmo estava trabalhando, temos álibi. O advogado de Carlinhos Maia disse que o influenciador está aliviado com o andamento do caso. Estamos felizes na esperança de que realmente o crime seja solucionado e os pertences devolvidos. A polícia não descarta que outras prisões possam ocorrer. Os passos do inquérito policial, eles certamente trarão mais pessoas envolvidas. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta e antes de trazer mais uma das nossas reportagens, eu queria mandar um abraço gigante para o pessoal de Planaltina, que no último fim de semana viveu a festa do Divino. Vocês sabiam que eu fui? E foi muito bonito. Inclusive teve um pessoal que me abordou lá, agradeceu pela presença, disse que assiste o nosso jornal todos os dias. A gente tem a foto deles aí pra gente mostrar. Ó, esse foi o Arthur, que estava com um amigo lá na igreja de São Sebastião, que é a matriz lá da cidade. E foi bonita demais a festa, viu, pessoal de Planaltina? Eu não conhecia,
mas um amigo meu que é planaltinense me convidou, fui com a família dele, a gente assistiu a missa, foi muito bonito. E depois as barraquinhas em volta e os shows, parabéns a todos da cidade de Planaltina pela festa que vocês fizeram. Ano que vem estarei aí de novo. As novas famílias de imperatrizes e imperadores que agora vão cuidar da festa de 2023, meu abraço e meu desejo de boa sorte, viu? Outra coisa que eu queria falar. Aí o pessoal chega assim, é você da televisão, você não se importa não? Posso tirar uma foto? Minha querida, o dia que eu não quiser tirar foto, eu fico na minha casa e fecho a porta do apartamento e fico na minha cama. Se eu sair de casa, é porque tá tudo bem você abordar. Inclusive é uma honra pra mim, viu? Fico sossegado. @FelipeMaltaTV é um Instagram por onde eu recebo seu abraço, seu registro, seu elogio, sua crítica também, e a gente conversa mais por lá. Combinado? Continuando, 2 brasilienses usam a arte para melhorar a saúde mental e o bem-estar emocional de quem precisa. Os trabalhos do grupo formado por elas agora fazem parte de uma exposição na Galeria Olho de Águia, em Taguatinga Norte. O nosso colega Bruno Silva foi lá conhecer. Você sabe o que é arte-terapia? Uma modalidade terapêutica na qual a gente utiliza da arte e da expressão criativa como ferramentas para a promoção de autoconhecimento, melhora da qualidade de vida, desbloqueio da criatividade, né, e uma série aí de outros benefícios para a saúde, né, da pessoa, tanto a saúde criativa quanto a saúde integral como um todo. O que parece ser só uma obra vira tratamento nas mãos de Sâmia e Isabela. A linguagem visual vai além do trabalho bem feito, traz conforto para quem aprecia. Ela vai auxiliar as pessoas a entrarem em contato com uma dimensão muito profunda delas mesmas, né? Que é o inconsciente. Esse lugar que até então é desconhecido, ele passa a ser revelado através da expressão pela arte. As cores e as imagens chamam bastante atenção. Na parede, as peças transmitem mensagens. Essa aqui fala: sempre ficarei feliz em saber que você está bem. A outra fala sobre aceitação. E algumas, só de olhar, acalma. A exposição vai além de estimular a criatividade de quem assiste. As peças produzidas durante a sessão de arte-terapia trabalham a socialização das pessoas, melhoram a saúde mental e podem até resgatar a autoestima. E esse é um trabalho que ele é feito para ser interativo. Então, se alguma obra te tocar e tiver um caderninho lá perguntando qual o sentimento que te trouxe essa obra, ou então qual nome você daria para essa obra, convido vocês para dialogarem com o nosso inconsciente. Você que está em casa gosta de queijo? Deixa eu te falar, não é que eu gosto, não, é que eu não vivo sem. Inclusive, esses dias atrás eu estava passando meio mal assim da barriga, demorou um pouco para sarar, e aí a minha colega aqui falava assim, será que não é intolerância à lactose? Não, eu nem considerei essa possibilidade, não fui nem atrás de saber, porque eu não vou viver sem queijo, tá? E tem um shopping aqui de Brasília que está fazendo um júri popular para avaliar 15 queijos que foram classificados pelo prêmio CNA Brasil Artesanal. Esses queijos que participam da etapa são de produtores rurais de Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná. E a degustação por lá já começou? A repórter Vitória Mello, a sortuda da Vitória, foi escolhida para ir lá conferir de perto. Vitória do céu, quantos desses 15 queijos você já provou? Olha, Felipe, 5 até agora e tá difícil escolher o melhor, viu? Mas a minha jornada ainda é longa por aqui, como você disse, né? 15 queijos foram selecionados. Esses queijos vão participar, né, do concurso para escolher o melhor queijo artesanal do Brasil. Daniel Borges está mostrando aí para vocês. E a degustação, como você disse, começou às 10 horas da manhã. E como funciona esse júri popular? É o seguinte, as pessoas provam os queijos sem ter acesso às informações do produto e do produtor. No final, dão uma nota de 1 a 9. O primeiro colocado ganha R$6 mil, além de um curso do Sebrae. Então, para a gente ter mais detalhes sobre esse concurso, eu vou chamar aqui o Guilherme Dias, que é assessor da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e vai explicar para a gente. Boa tarde, Guilherme. Obrigada pela participação. Como que funciona esse concurso? Que sortudos que estão passando aqui hoje pelo shopping podem degustar essas delícias. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, essa é a quarta edição do Prêmio CNA Brasil Artesanal. Dessa vez a gente está voltada aos queijos artesanais. Já tivemos uma etapa de júri técnico, foram mais de 100 inscritos, foram quase 100, aliás, inscritos aí
representando 13 estados do Brasil, e o júri técnico selecionou para a gente, teve a árdua tarefa de selecionar aí 15 finalistas que agora passam pela etapa final, que é a de júri popular, como foi comentado. E são queijos de produtores de 3 estados, né, que foram selecionados. Exatamente, a gente tem, como era de se esperar, né, uma grande representatividade de Minas, que é o maior estado produtor de leite hoje no Brasil. Temos também queijos representando o estado do Paraná e Santa Catarina também. E as pessoas não têm acesso, que tipo de queijo, que produtor foi, é tudo mesmo às cegas para não ter uma roubadinha ali no final, né? Exatamente, a gente imagina que não pode haver nenhum tipo de viés, né? Uma degustação às cegas justamente para que o pessoal coloque aquilo que sentiu, o que gostou mais, escolha o queijo que gostou mais, atribuindo a nota ali de 1 a 9. O concurso também avalia a história, né, do produtor, eles mandam assim como que foi que começou, como é feita a produção, todos os detalhes. Exatamente, a gente tem aqui queijos com histórias, a tradição passada de geração em geração. Temos queijarias aqui que estão na atividade há mais de 60 anos, temos uma receita que remota a 1946, que veio da Holanda e aí foi abrasileirada por aqui. Temos queijos produzidos com uma raça específica, criadas exclusivamente a pasto, enfim, toda a história dos produtos são também avaliadas, fazem parte da nota final das avaliações. E para a gente entender aqui, são separados de 5 em 5, né? Primeiro a pessoa avalia esses 5 tipos de queijos, como que é feito esse processo? Exatamente, cada avaliador ele vai avaliar toda uma categoria para ser bem justo, né? A gente tem o referencial comparativo. Então nós temos aqui atrás da gente o queijo artesanal com tratamento térmico, são 5 amostras, ali ao lado nós temos os queijos aromatizados, condimentados, adicionados, que aí houve algum tipo de tempero na amostra, e do outro lado a gente tem também os queijos que têm 30 a 180 dias de maturação. E a ideia de trazer esse stand para o shopping, né? Tem alguma relação, né, de fazer essa ligação do urbano com o campo, como que é? Com toda certeza, né? O Prêmio CNA Brasil Artesanal, ele é uma iniciativa dentro do Programa de Alimentos Artesanais e Tradicionais do Sistema CNA, e a proposta é justamente aproximar o campo e a cidade e o consumidor do produtor. Cada vez mais o consumidor está buscando saber mais sobre aquilo que ele está consumindo, quais são os produtos, como foi produzida a matéria-prima que está envolvida naquele produto, e com isso a gente traz mais visibilidade e estimula também outros produtores a buscarem a formalização, a certificação e a agregação de valor à matéria-prima. E essa nota da degustação tem um peso até grande, né, no concurso. Exatamente, a nota que mais tem peso na nota final, né, de todo o concurso, ela responde por 50% da nota, enquanto o júri técnico 40%, mas com um peso bastante grande, que foi quem selecionou os 15 finalistas, e 10% aí compreende a parte de avaliação da história dos produtos. Vamos falar de coisa boa agora. O selecionado, né, o vencedor, tem um prêmio bom aí. Com certeza, a gente vai ter uma premiação em dinheiro, além de cursos do Sebrae Tech e também cursos de storytelling para melhorar aquilo, ajudar o produtor a vender melhor o seu produto. Muito da produção hoje no Brasil é feito de maneira extremamente sustentável, preservando o meio ambiente, o bem-estar animal, mas muitas vezes a gente não valoriza isso, essa característica da produção nacional. Então, com isso, a gente almeja que os produtores saibam vender melhor os seus produtos e valorizar mais a produção de alimentos brasileira. Muito obrigada, Guilherme, pelas informações. Olha só, eu vou pedir para o Daniel Borges mostrar aqui atrás para vocês os queijos, né? Aqui atrás são 5 tipos de queijo, como o Guilherme informou. Queijo artesanal com tratamento térmico. E aqui, desculpa, seu nome? Fernanda. Fernanda está fazendo aqui, Felipe, a avaliação dela, a degustação. Ela mostra. Eu vou mostrar sua nota, tem problema? Só para o pessoal de casa? Não é bom, não. Não é bom? Ah, é porque senão influencia, né? O pessoal. Olha aí, Felipe, eu querendo mostrar a nota da pessoa que está fazendo toda essa degustação. Mas, Fernanda, me conta, o que você está achando aí dos queijos? Eu estou achando maravilhosos os queijos, um sabor assim, nossa, lembra, eu sou filha de mineira, então tá aqui degustando esses queijos é um privilégio. Eu acho, e pra gente é um prazer, né, tá aqui. E quantos queijos você já provou até agora? Já provei as 3 primeiras amostras do tratamento térmico. Daqui a pouquinho estou degustando as demais. Olha, não, mas me fala, você tá achando de 1 a 9, assim, na média, qual é a sua nota? Nota 8, hein? São maravilhosos. Mas ainda tem alguns para experimentar? Nossa, tem vários ainda. Vou mais um tempinho aqui. Obrigada,
Fernanda, é isso, Felipe. Eu só experimentei que não sou mineira, mas sou filha de mineiros. Vou ficar por aqui porque eu amo um queijinho. Você sabe, né? Eu, inclusive, né? Eu sei que sua tia produz queijos lá em Minas Gerais e eu sou sempre uma compradora fiel. É mesmo, eu ia falar isso. Você não acha que o queijo da minha tia Joana tinha que estar aí nesses dos melhores do Brasil? Porque eu faço propaganda que é maravilhoso. Sim, inclusive, ó, vou pegar as informações do concurso. Quem sabe a próxima etapa, né? Você vai ter um próximo concurso ano que vem, aí ela já se inscreve também. Eu tenho certeza que ela seria uma das escolhidas por aqui, viu? Porque é bom mesmo. Eu também, é maravilhoso. É das vacas lá da chácara e ele é mais durinho por fora, cremoso por dentro. A gente chama de brie do Uberaba. Beijo, Vicky. Obrigado pelas informações. Nossa, gente, é bom demais, mas ela está ocupada agora, as vacas ficaram magras no tempo da seca, não deu para fazer queijo. Mas quando tiver, eu trago mais aqui pro pessoal da TV e um dia para um telespectador também. Escuta, um estudante aqui de Brasília desenvolveu a própria estação meteorológica. É nerd ou não é esse rapaz? Bora ver juntos. Tempo firme, seco, sem nenhuma previsão de chuva. Temperatura 27 graus e umidade 52%. É o que aponta a estação meteorológica que fica no quintal da casa do Thomas, no setor de mansões de Taguatinga. O equipamento foi construído há 1 ano pelo estudante de Engenharia da Computação do CEUB. Aqui temos alguns painéis solares que eles trazem através de fios a carga até as baterias, que elas ficam neste corpo central, internas. Elas levam a atenção até a placa central e ela reúne basicamente os dados de todos os sensores. É um sistema em nuvem, o que quer dizer que ele pode ser acessado de qualquer dispositivo. Claro que fazemos uma autenticação interna, então apenas contas que têm acesso e são cadastradas no sistema, elas podem entrar, visualizar os dados, baixá-los, executar previsões e afins. O sistema monitora a temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento, além do índice de radiação ultravioleta, que indica o risco de exposição ao sol. Esse tipo de equipamento é muito utilizado pela agricultura para guiar os produtores sobre a expectativa e volume de chuvas, velocidade do vento e umidade do ar. Mas no mercado, ele custa em média R$10 mil. Só que o investimento nessa estação aqui foi de apenas R$ 1.500. E o objetivo é esse, democratizar o acesso e ajudar pequenos e médios agricultores a produzirem mais e melhor. Para certas temperaturas e umidades, a colheita à máquina ela pode acabar fazendo com que a soja embuche, plantação de hortaliças, elas podem ser afetadas pela alta irradiância solar e ter o crescimento de suas folhas diminuído. E aqui você pode não só ver, poxa, fizeram 4 graus, fizeram 3 graus em tal madrugada na onda de frio, como você também pode executar as previsões das próximas e se preparar para isso. A estação analisa os dados das últimas 24 horas e mostra a previsão local para o próximo dia. O projeto contou com o apoio da universidade e já foi até premiado. A gente participou de um congresso da UNB, onde ganhamos menção honrosa, e participamos do congresso em Cuca, do CEUB, no qual, além de menção honrosa, fomos a pesquisa destaque na grande área de exatas. O reconhecimento é sempre muito bom. Tomás, parabéns! Que inteligente você, parabéns por, desde cedo, se dedicar a essas descobertas que futuramente vão ser muito importantes pra gente. Quem sabe você vai ser um cientista brilhante brasileiro que vai trazer muita coisa boa pra gente. Deixa eu mandar um abraço também agora para vou ver de quem que é o recado. Da Raquel. Olha, malta, assistimos todos os dias o seu jornal. Essa é minha filha, Maria. Tá até com o uniforme de escola pública aqui, ó. Que gracinha. Não sei se chegando ou saindo da escola, mas estava ali ligada no SBT essa semana e a mãe, a Raquel Ferreira, pediu para ver a filha no ar. Eu fico tão satisfeito quando eu vejo mães e filhos assistindo ao nosso jornal. Dona Raquel, a senhora reparou que, ó, só na edição de hoje a gente já noticiou segurança pública aqui no DF, que a gente não pode tapar o sol com a peneira, mas também teve discussão sobre doença científica, descoberta aí de meteorologia, tanta coisa, o jornal é tão diversificado, falamos de política nacional, política local. A gente tenta nessa 1 hora e
40 que a gente passa juntos, trazer informação que você e a sua família precisam saber, até para você ensinar seu filho e sua filha, que é buscando fonte segura de informação e ficando bem informado, que ele vai tomar melhores decisões na vida. E quando você mostra pra gente que tá assistindo ao jornal com a sua filha, a gente fica muito feliz, tá? Um beijo em vocês duas. E em todos vocês que estão ligados. Agora a gente fica por aqui porque chegou a hora do esporte. Tchau.